Acordo fechado entre Flamengo e Globo para o Campeonato Brasileiro. Jovem de 18 anos do Penharol pode estar caminho do Flamengo. Presidente do Corinthians dispara contra o Flamengo. Compra de Gabigol pode dar prejuízo milionário ao Flamengo. Essas e outras você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então, sem mais enrolação, se inscreve no canal, canto direito da tela, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quarta-feira. Já começa o vídeo falando da polêmica envolvendo o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e a atual diretoria do Flamengo. É isso mesmo, a treta foi firme, foi forte. E eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Já vou começar falando sobre esse assunto. Em uma entrevista a um canal, trouxe até essa notícia durante essa semana, durante uma entrevista a um portal, um canal de YouTube, assim como o nosso do Jorge Nicola, o ex-mandatário do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, disse que se ele estivesse no comando do Flamengo, nada disso teria acontecido. Em relação a esse assunto, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, eu não sou muito fã de falar sobre esse assunto, até porque isso envolve famílias, envolve sentimentos, envolve uma série de situações que, quando se trata disso, se torna um assunto bem difícil e um assunto bem complicado. Mas, passando um pouco sobre esse assunto, ele disse que se ele estivesse lá, nada disso teria acontecido e tudo mais. E quando foi ontem, a diretoria do Flamengo respondeu tudo o que disse o ex-mandatário Eduardo Bandeira de Mello. E muitas coisas a atual diretoria de fato estava certa. Quando a diretoria do Eduardo Bandeira de Mello saiu e entrou a do Landim e as demais pessoas que estão ali envolvidas na nova diretoria do Flamengo, foi descoberto muitas coisas depois do incêndio do Ninho do Urubu. Por exemplo, o Flamengo não tinha um alvará para poder abrigar as crianças no lugar onde estava, para as crianças estarem onde estavam. Muitas das vezes o Flamengo recebeu multas e mais multas e mais multas, justamente pelo fato da prefeitura não ter dado o documento que é o TAC, que é um documento para que pudesse ter a permanência das pessoas lá, até mesmo jogadores profissionais estarem lá, e isso tudo foi na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Flamengo que foi taxado por várias multas, muitas multas recebeu por não ter o documento para as pessoas, além de morarem lá, treinarem lá, estarem lá. Por muitas das vezes o Ninho do Urubu quase foi interditado por não ter esses documentos, por não ter essas situações. Só que nada disso tinha vazado. Começou a vazar quando aconteceu a situação que todo mundo sabe, o incêndio e tudo mais, e isso causou uma proporção gigantesca, uma proporção absurda. A gente aqui no canal não defende lado A, nem lado B, nem lado C, a gente defende o lado do Flamengo, e infelizmente o Eduardo Bandeira de Mello deixou muito a desejar com o que ele falou em relação essa nova situação. Então ficou uma coisa bem complicada, uma coisa bem difícil. Então o Flamengo soltou essa nota oficial. O Flamengo e o seu centro de inteligência vem sondando e monitorando de perto uma jovem promessa que está no Penharol. O jogador ele tem 18 anos e é um dos jogadores mais talentosos do futebol sul-americano. É considerado um dos maiores jogadores do Uruguai, dos jogadores mais novos do Uruguai. Vem acompanhando os passos do jogador do Penharol, Facundo Pelestri, de apenas 18 anos, que desde o ano passado vem chamando a atenção dos dirigentes do Flamengo, das pessoas ligadas ao Flamengo, e isso pode sim ser uma oportunidade de trazer esse jovem jogador para cá. É claro, depois dessa situação toda, depois desse momento todo conturbado que nós estamos vivendo, mas o Flamengo vem desde o ano passado monitorando de perto esse jogador. Eu não conheço esse jogador,
não tenho ciência de quem é, mas se está sendo sondado pelo Flamengo, o Flamengo está sondando de perto, o atleta deve ser sim um ótimo jogador. Queria saber a opinião de você, colocar aqui nos comentários se você é a favor ou não do Flamengo trazer esse jogador. Quem sabe ele não desponta aqui e o Flamengo faz uma venda muito grande no futuro e consegue conquistar, né, um valor como tem conseguido com as vendas de Reinier e enfim, outros jogadores mais. Falar agora sobre o fanfarrão, o brincalhão. Rapaz, esse cara tem que botar uma estátua de pagar mico, porque ele vive pagando mico, ele vive falando besteira. Renan, de quem você tá falando? Do Andrei Sanches, presidente do Corinthians. É isso mesmo. O cara deu uma entrevista hoje ao programa Jogo Aberto e falou um monte de besteira, falou um monte de coisa. Até separei algumas coisas aqui que ele andou falando para falar para vocês. Ele disse sobre o momento do Flamengo e por o Flamengo ser uma potência financeira no mercado. Ele disse que o que a gente tem que entender é que o Flamengo, no ano que não vender jogador, vai ter dificuldade. Todos os clubes são assim. Infelizmente dependemos de venda de jogador. O Flamengo nos últimos 2 anos vendeu quase 450 milhões em jogador. Óbvio que vai estar em um patamar acima, mas o ano que não vender vai ter dificuldades, acrescentou o presidente do Corinthians. Falar agora sobre essa declaração. O que falar dessa declaração? Mostra ainda mais a inveja dos clubes paulistas e principalmente do Andrei Sanches em relação ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo vem fazendo desde as categorias de base um ótimo trabalho. Por exemplo, o Reinier Jesus já vinha sendo sondado pelo Real Madrid faz tempo. Vinícius Júnior, antes de subir o profissional, já tinha sido vendido. Lucas Paquetá e entre outros mais. Todo ano o Flamengo vem vendendo bastante jogadores. Todo ano o Flamengo vem buscando bastante atletas e atletas de alto renome. E com isso, vem ajudando financeiramente falando o clube, né? As finanças do clube. O Flamengo tem uma bilheteria muito alta, tem um patamar muito elevado. Esse bom momento que o Flamengo vem vivendo, esses títulos que o Flamengo vem conquistando, isso fez o Flamengo elevar o seu patamar e com isso a formação de atletas, vendendo bastante jogadores, tem ajudado bastante também. Agora ele dizer que o Flamengo vai ter ano que não vai vender ninguém é muito difícil, que nos últimos anos o Flamengo tem vendido e bem vendido bem cada um dos seus jogadores. Sobre o empréstimo que ele falou, né, que o Flamengo pegou o empréstimo e tal, que ele falou que estava superior, mas não gostou e balançou a cabeça a rivalizar o rival, quando falou sobre o Flamengo ter pego o empréstimo e tudo mais. Aí ele disse o seguinte, qual o patamar que ele tá? Ganhou Libertadores ano passado. Calma, a gente já teve grandes times. O Flamengo já teve grandes times, depois ficou fraco, ficou forte, isso é de questão. Daqui a 6 meses o Flamengo tá com problema, dificuldade financeira, eu quero ver o que vocês vão falar. Complicado, né, cara, lidar com uma pessoa assim. Sobre o empréstimo, foi perguntado por que ele não faria, não fez um empréstimo também para poder ajudar lá o Corinthians, ajudar os clubes e tudo mais. E ele disse o seguinte: eu não pego empréstimo porque eu não tenho crédito, senão também pegava. Essa quarentena vai ser difícil para todos os clubes. Isso mostra ainda mais a inveja do Andrei Sanches, inveja também do patamar que o Flamengo está, que você vê que tem crédito na praça, eles têm. Fecha com a empresa de marmita, não paga as marmitas. Pega o negócio do estádio, não paga o estádio. O estádio está lá quase sendo empenhorado, porque nem o estádio deles eles conseguem pagar. Então, quando eles estiverem no patamar do Flamengo, aí sim, eles vêm discutir sobre esse assunto, sobre uma outra situação. Assunto agora é o menino Rodinei. Rodilindo, ontem numa entrevista ao Vene Casagrande, o próprio Rodrigo Caetano, perguntado sobre a hipótese do Internacional pegar o Rodinei emprestado por mais um ano ou tentar a aquisição em definitivo, ele disse que o assunto ainda não foi conversado, ainda não foi isso, foi detalhado entre os dirigentes do Colorado, até porque o jogador que é também
o Rodinei tem contrato com o Flamengo até 2022. Eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, vou até botar a mão nos olhos, botar a mão na cabeça. Você faria o que com o Rodinei? Você venderia ele em definitivo ou daria mais uma chance para ele no Flamengo? Coloca aqui nos comentários, eu não quero nem saber o que vocês colocar. O que vocês quiserem colocar, pode colocar aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Flamengo fecha acordo com a Globo. É isso mesmo. Como assim, Renan? Pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, os clubes fecharam um acordo com a TV Globo sobre o Campeonato Brasileiro. Que o Campeonato Brasileiro será disputado, sim. Será disputado em pontos corridos. Não será disputado em formato mata-mata, como muitos clubes paulistas estavam querendo e muitos clubes paulistas estavam tentando. A maioria dos clubes queriam até um campeonato isolado em São Paulo, junto à CBF, mas não conseguiram. E o Flamengo, junto com outros clubes também, né, queriam o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque o melhor, é claro, o melhor entre eles seria o campeão, 38 rodadas, e aí seria definido o campeão. Eles entregaram essa carta garantindo à Globo que o campeonato será de pontos corridos, esse acordo fechado entre os clubes. E você vê, a voz do Flamengo foi a voz que mais pesou. 4 grandes clubes em São Paulo, mas a voz do Flamengo foi a que mais pesou. De fato mostra que o Flamengo está em outro patamar, tá certo, galera? Então por hoje foi isso. Não é inscrito no canal, cara? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa muito like para ajudar e fortalecer. E compartilha também esse vídeo com o máximo de rubro-negros que vocês puderem. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras.